I will in talk the alliance. about alliance. We're going to talk about alliance. E eu vou usar um paralelo para que você compreenda aliança, And I'm going to use a parallel so you can understand. que é o que é mais comum nós encontrarmos no mundo, That's what is easier to find in the world. que é chamado de contrato. That is called a business contract. Yes, a deal, a deal. contract. Então, o que é mais nós vamos chamar isso de contrato em oposição à aliança. We're going to call these as a contract in opposition to alliance. Amém? Os irmãos estão Amen. comigo? Everybody's follow me? Aliança Alliance e contrato. and contract. Então veja, o que é muito comum a gente viver hoje nos dias é o contrato. So it's very easy we live today in a contract. Sabe, um contrato, ele é celebrado entre duas partes. That contract is celebrated between two parties. E as partes, elas estabelecem obrigações entre si. And the parts establish obligation O between both. contrato, ele é estabelecido com base numa performance. The contract is established based on a performance. A partir do momento que você não tem o resultado que você espera dentro do contrato, From the point that you don't have the performance expected in the contract, você extingue esse contrato, você rescinde ele. you can finish this contract. O contrato, ele também é estabelecido com base em interesses. And the contract is already based on interest. Eu necessito de algo que você tem, I need something that you have, e talvez eu tenha algo que te interessa. and maybe I have something that interests Então you. nós estabelecemos um contrato, And then we establish a contract. e ele é sempre baseado nessa troca. And then the contract is always established upon this change. E é interessante que a maneira como as pessoas, os vínculos que são estabelecidos no mundo, And that's very interesting, the way they established in the world. esses vínculos são vínculos baseados no que eu vou chamar aqui de contrato. This deal is established and is based what I call here contract. Nós estabelecemos os nossos relacionamentos, na maioria das vezes, baseados em contrato. We establish our relationship most of the time based in a contract. Já percebeu alguns amigos que você tinha e depois você não teve mais eles? So I perceive some friends that I had and I passed a little bit. I don't have them Porque anymore. eles deixaram de ser interessante para você e você deixou de ser interessante para eles. Because they lose the natural interest between parts. E os vínculos, eles são formados dessa forma. And the deal is sometimes established this way. Yeah, the connections The between connections. people connect each other based on the interest. E na verdade nós aprendemos essa forma de vínculo e relacionamento. And then we learn this way of dealership, and relationship. E eu vou chamar aqui de contrato. And then I'm going to call over here as a contract. Agora, por outro lado, em contraponto, nós temos a aliança. And on the other hand, we have alliance. E qual que é a importância de nós entendermos o que é aliança? And what's the importance to learn what it is alliance? Não sei se você já pegou onde que eu quero chegar aqui. And I believe that you understood what I want to go with this. A Bíblia fala que Deus é um Deus de aliança. The Bible says our God is a God of alliance. Deus não trabalha com contratos. God don't work with contract. Deus trabalha com alianças. God works with alliance. E se você não entender a diferença entre contrato e uma aliança, And if you don't understand the difference between contract and alliance, você nunca vai conseguir fluir naquilo que Deus tem para você. you're never going to be able to flow. Porque a maneira with the de things Deus that God has for trabalhar, Deus trabalha com alianças. you. Because the way God works, He works with alliance. Quando Deus criou o homem, Ele fez uma aliança com o homem. When God created the man, He made an alliance. Aí o with the homem man. falha e Deus novamente vai e estabelece uma aliança com Abraão. And God, and the man will fail, and then God goes and establishes E a alliance with história Abraham. de Deus com relação a nós é sempre baseado em alianças. And then the history of God between God and us is based on alliance. Eu estava conversando com alguns irmãos na célula essa sexta-feira. I was talking to some brothers, in the life group this past Friday. E falando o seguinte: se o objetivo de Deus era povoar toda a terra, And they said that if the objective of desire of God is to
populate the whole world. Por que que ele simplesmente não falou assim, haja a humanidade, e numa tacada só teria sido criado 7 bilhões de pessoas sobre a terra? Why God didn't say, populate the earth, and didn't lose so many times? Não, mas Deus estabeleceu apenas um casal. But God established one couple. Será que ele quis dizer alguma coisa com isso? Maybe He want to tell you something about this. Sabe, e através desse um casal, ele foi trabalhando geração em geração. Then after this couple, he gonna work generation after Deus generation. estabeleceu uma linhagem. God established a lineage. E é assim que Deus trabalha. And that's the way God works. Através de alianças geracionais. Through alliance generation. Através de aliança com o seu povo. Through the alliance between its people. E se nós não entendermos a maneira de Deus trabalhar, And if you don't understand the way God works, você nunca vai conseguir fluir na unção de Deus. you're never going to be able to flow in the blessing of God. Você não vai conseguir lidar com as coisas. You're never going to be able to deal with the things. Você quer ver um exemplo a respeito disso? For one example about this, A maioria das pessoas que se achegam a Deus the majority of the people that come to God, chegam com a mentalidade de contrato. they come with the contract mentality. Lembre-se, contrato é performance. You have to understand, contract is performance. E eles acham que Deus está interessado no desempenho, na performance dela. And then they think that God is interested in their performance. E aí, se ela está fazendo tudo correto, And then if they are doing everything the way it's supposed to be, se ela é um crente fiel, if a faithful believer, se ela vai em todos os cultos, if they come in all the services, se ela contribui com os seus if dízimos, they give the tithe offering, se ela ora regularmente, if they pray regularly, então ela pensa consigo, so this person thinking within, eu estou fazendo a minha parte do contrato. I'm doing my part of the contract. Agora Deus tem que fazer a dele. Now God has to do his part. E sabe, e aí quando ela começa a fazer as coisas erradas, And then when each person start doing the wrong things, qual que é o pensamento dela, irmãos? what is she gonna think about it? Deus não quer mais falar comigo. God don't want to talk to me anymore. Eu não sou mais filho de Deus. I'm not sons of God Ele me anymore. excluiu do rebanho. He took me a part of this. Mas por que as pessoas pensam isso, But irmão? why do people think about this? Deus falou alguma coisa para elas? God, say anything to them? Elas concluem baseado no contrato. They think about this based on the contract. Porque na cabeça delas, elas se relacionam com Deus baseadas no contrato. Because in its mind they thinking about contract E o relationship. que é natural no contrato, se você não faz a sua parte, And what it is in the contract, if you don't do your part, você está desobrigando a outra a fazer a parte dela. the other part is not obligated to do their part. Mas Deus é Deus de aliança. But God is a God of alliance. Deus fez uma aliança conosco. God established alliance with us. Não importa o que aconteça, Doesn't matter what happened. uma aliança é inquebrável, Alliance is undone, unbreakable. unbreakable. Não tem como você, ainda que você não desempenhe a sua parte, If you don't do your part, Deus vai fazer a dele. God will do its part. Você se tornou filho. You are a son, E uma vez filho, sempre filho. and one time son, always son. Eu não vou discutir com você que existem filhos pródigos. I'm not talking about the prodigal son. Tem muito filho comendo lavagem de porco. There's a lot of sons that's eating pig's food, Tem um monte de filhos inebriados com as coisas do mundo. and a lot of sons that's drunk with the worldly things. Mas não deixam de ser filhos. But they did not stop doing Porque a relação familiar não é contrato. because the relationship with God is not a contract. Relação familiar é aliança. The family relations is alliance. Amém? Amen. Você sabe, nós temos uma aliança com a nossa família So
we have alliance with our family, uma aliança de sangue. a blood alliance. E é interessante que não fomos nem nós que estabelecemos essa And aliança. very interesting, we didn't establish Você the já alliance. nasceu debaixo dessa aliança. You were born under this alliance. E ela é uma aliança inquebrável. And that is alliance that Você is pode unbreakable. não querer conviver com seus parentes, Maybe you don't want to deal with your in-laws, mas eles continuam seus but parentes. they still your in-laws. Tem gente que fica 20 anos sem ver o parente. Maybe people will spend 20 years without seeing E their aí in-laws. depois reconcilia. And after, this time they reconciliated. E volta tudo como antes. And everything came the way it's supposed to be. Porque eles eram aliançados, eles têm uma Because aliança sobre they had eles. alliance between them. Então veja, nós precisamos entender a diferença entre aliança e contrato. So we have to understand the difference between contract and alliance. No nosso trabalho, por exemplo, In our job, for example, aí já não é aliança, é contrato. that's not alliance, that's a contract. Enquanto você serve ao seu patrão, When you serve your boss, enquanto é interessante você trabalhar para ele em troca de dinheiro, when it's still interesting to work with him in return of e money, enquanto é interessante ele te pagar em troca do trabalho, and when interesting for him to pay, você tem um vínculo com ele. you have alliance with him. Mas esse vínculo é um vínculo de contrato. But this alliance is a contract with alliance. Yes. Como que seria vínculo? Como que a gente poderia traduzir melhor? Vínculo, relationship, Não. Connection. connection. Não, That's it. será? I have to go and talk to Google. Ok. Então, irmãos, aí não é um caso de aliança. So, brothers, it's not a case of alliance. Agora, o casamento, irmãos, é aliança ou é contrato? Now, in your marriage, is alliance or is a contract? Tem muita gente pensando que é contrato. Yeah, it's a lot of people think that is a contract. E aí, quando o cônjuge não corresponde, When you're married, people don't respond. ele fala assim: eu vou rescindir o meu contrato com você. So you think I'm gonna finish Seus my serviços contract não with you. estão à altura Your services is not desirable pelo que eu anymore. estou pagando. I'm paying. Não, irmãos, casamento é aliança. No, marriage is alliance. Nós fazemos uma aliança com o nosso cônjuge. We establish alliance with our Então, country. não é baseado no desempenho, It's not based on performance. é baseado no nosso compromisso. It's based in our commitment. Amém, meus irmãos? Amen. Igreja, irmãos. In church, Você sabe, eu tenho que confessar uma coisa para os irmãos. I have to tell you something. Quando eu conheci essa igreja, Igreja Videira, When I know, to this church, há quase about 10 anos atrás, almost 10 years ago, você sabe, o que me manteve todo esse tempo na igreja what keeps me based on this church não é que os meus líderes não tinham is defeitos. not because my boss doesn't have any mistake. Boss, my leaders. My leaders. Não é que os irmãos com quem eu convivia não tinham problemas, It's not because my brothers doesn't have any problem. mas é porque eu estabeleci uma aliança com a It's igreja. because I established an alliance with this Eu church. estabeleci uma aliança com a família de Deus. And I established an alliance Não with the é family of baseado no God. desempenho de ninguém. It's not based on anybody's performance. Não é porque está dando tudo certo que eu vou ficar ali. It's not because everything works good because I'm staying. Mas é por causa de um compromisso. It's because it's a commitment. É por causa de uma aliança que foi It's estabelecida. because an alliance that was established between me and the church. Os irmãos estão entendendo Everybody's following a diferença entre aliança e contrato? between the difference between Então, alliance and contract. eu gostaria de usar um texto aqui na Bíblia I want to use a text here in the Bible que vai ilustrar como que funcionava a aliança na Bíblia. that is going to illustrate how Sabe, a aliança the alliance era is celebrada entre os homens e Deus, The alliance was celebrated between men of God, mas era também celebrada entre homens, but was celebrated between men, entre pessoas, entre homens de honra. between honor people. E toda a aliança, ela tinha um ritual que era feito no Velho And Testamento. all the alliance had a ritual. Você that sabe, was até done. hoje em alguns círculos você encontra aliança fora da igreja. Until today, you find alliance
outside the church. Mas eu queria que você abrisse aí no texto lá em 2 Samuel. É 1 Samuel 18. Sorry, guys. 1 Samuel chapter 18. 1 Samuel 18 diz assim: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Amen. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Verso 3: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. 4: Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Pode, a partir do verso 3, o 3 e o 4. Só. Okay, 1 Samuel verse 18, 3 and 4. And Jonathan make a covenant with Jesus with David, because he loved him as himself. Jonathan took off the robe he was wearing and gave it to David, along with his tunic and even his sword, his bow and his belt. Então veja, esse é um tipo de aliança que era muito comum nós encontrarmos na Bíblia. So look, this is a very common alliance that we're going to find in the Bible. Quando você ia fazer uma aliança com alguém, When you establish alliance with somebody, simbolicamente você tinha esses 5 elementos aqui. symbolically, you have these 5 elements here: A capa, the robe, a armadura, the armor, a espada, the sword, o arco the bow, e o cinto. and the belt. Então veja, eles todos têm uma simbologia. And all these elements has a symbolic way. E todos eles são elementos que fazem parte de uma aliança. And all these is elements that make part of alliance. E agora que você entendeu a diferença entre um contrato e uma aliança, Now you understand the big difference between a contract and alliance. eu quero te explicar quais são os termos de uma aliança. I want to explain to you what's the term of an alliance. E que você entenda que você tem uma aliança com Deus. That you understand that you are alliance with God. Você tem uma aliança com a sua família. You have an alliance with your Você tem uma aliança com a sua igreja. You have an alliance with your church. Você tem uma aliança com os seus irmãos. You have an alliance with your brothers. Essa é a maneira como Deus quer que a gente That's avance. the way that God has designed. Deus é um Deus de aliança, amém? God is a God of alliance. Você sabe, irmãos, nós vivemos dias onde não se fala em aliança. We live in a way in times that we don't talk about alliance. Onde as pessoas pensam apenas em contrato. The people thinking about a contract. E elas aplicam isso a tudo nas suas vidas. And they apply this contract minorship. Se o casamento não tá bom, eu vou encerrar isso aqui. If my marriage is not good, they're going to end it. A igreja mudou o horário, não tá legal para eu vir não. Eu não vou mais não, eu vou procurar outra. The church changed its time. It's going to look for another one. Entendeu? Mas isso é uma mentalidade mundanista. This is a way of thinking in this world. E o resultado disso é destruição. And the result of this way of thinking is destruction. Porque Deus quer estabelecer relacionamentos verdadeiros. God wants to establish a true relationship. E você não vai conseguir nunca estabelecer relacionamentos verdadeiros num contrato. And you're never going to establish a true relationship with a contract. Porque o contrato sempre visa os seus próprios Because the interesses. contract always look at your own interest. Deixa eu dizer, isso não é cristianismo. This is not a Christianship. Cristianismo é outra coisa. Christianship is another different thing. Jesus nunca buscou os seus próprios interesses. Jesus never followed his own interest. A Bíblia fala que o Filho do Homem não veio para ser servido. The Bible says the Son of God didn't come to be served. Mas Jesus veio para servir. But God came to serve. Sabe, a nossa mentalidade na igreja So our mentality in the church jamais deveria ser uma mentalidade de buscar os nossos interesses. should be never to follow our own interest. Sabe, nós estamos aqui para servir a Deus. We are here to serve God. Sabe, tem pessoas que saem da igreja So people will leave the church e saem muito mal. and leave very bad. E elas saem acusando a igreja. And they get out of here, E elas accuse falam: the church. a igreja não fez nada por mim. Well, the church didn't do anything for me. Não fizeram nada.
Well, they didn't do anything. Sabe, essa é uma mentalidade de escravo, não é uma mentalidade de filho. So these are slave mentality. Not Essa é uma mentalidade de forasteiro. That is a foreign. Mas jamais é uma mentalidade de filho. Is never a mentality of a son. Porque nós estamos aqui para servir. Because we are here to serve. Você foi chamado para abençoar. You called to be blessed, to blessed. Sabe, deixa eu dizer, a mendicância não é para os filhos. You know, we have to. The beggarship is not for the son. Aquela mulher cirofenícia quando chega até Jesus. That woman, Syrophoenician, when it comes to Jesus. E pede para Jesus curar a filha dela que estava endemoniada. And ask God to heal his daughter. Heal her daughter. E Jesus fala assim, olha, não é bom tirar o pão da mesa dos filhos para dar para os cachorrinhos. And it's not, you know, it's not. And Jesus said it's not good take the food from the son and give to the dogs. E ela falou assim, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos. But she said, even the little dogs eat from the scramble that fall from the table. Sabe, nós temos que acabar com essa mentalidade de migalhas. We have to finish this mentality of de querer scramble. Ficar buscando as migalhas que caem da mesa dos outros. Because we have to stop looking for crente the que fica scramble correndo that fall atrás from the de table. crente que fica correndo atrás de profeta. Believes that follow, you know, prophets. Para comer das migalhas que caem da mesa do profeta. So he can eat the scramble that fica correndo atrás de pessoa que ele acha que tem mais intimidade com Deus. So they are following people that they think they have more intimacy with God. Para comer, para ver se cai uma migalha lá para ele. To see if some scramble fall from his table. Você é filho. You are a son. Você tem que servir-se à mesa. You have to serve. Você faz parte da aliança. You are a part of the alliance. Você não precisa de intermediário. You don't depend on third party. Você é filho, você serve da mesa. You're gonna be served, you're gonna feast from the table. Mas essa é a mentalidade do aliançado. But that's the mentality of the. Nós temos uma aliança com Deus. We have an alliance with God. Sabe, nada pode quebrar essa aliança. And not can change. A Bíblia fala, nada pode nos separar do amor de Deus. The Bible says nothing can separate us. Nada vai tirar a sua posição de filho. Nothing is going to take your son's position. Se você tem dúvida da sua salvação, é porque você ainda pensa como contrato. If you still having doubts about your salvation, because you are thinking about. Mas a Bíblia fala que a salvação não vem de vós. And the Bible says this salvation don't come from you. Não tem nada que você faça. Has nothing that you can do. Não tem nada que vale alguma coisa em você para ganhar a salvação. There has nothing that is value in you to. Então você não tem como celebrar contrato com Deus. You don't have to celebrate any contract with God. Você não tem nada para oferecer para ele. You don't have nothing to offer God. Amém. Amen. A salvação é algo muito caro para que você possa comprar. This salvation is something very expensive, so you can buy it. Mas Deus é muito rico para querer te vender também. But God is very wealthy, so He going to sell you. Então Ele decidiu te dar. And He decided to give you. Ele te decidiu incluir na aliança. He decided to include you in the alliance. Você não era para estar na aliança. You are not supposed to be in the alliance. A aliança era com o filho dele. The alliance was between Him and His Son. Jesus Cristo era perfeito. Jesus Christ was perfect. Somente quem era perfeito podia herdar todas as bênçãos. Only who was perfect, like Jesus, can inherit all the blessings. Mas Ele decidiu te incluir na aliança. But God decided to include you in the alliance. E não é um contrato, é uma aliança. It's not a contract, it's alliance. Então não depende de você. So do not depend on you. Ele não vai rescindir esse contrato com você. Not gonna finish this contract. Porque Deus fez uma aliança com você. Because made an alliance with you. Mas por que então que eu não desfruto dessa aliança? But why I do not enjoy this alliance? Porque você tem uma mentalidade de contrato. Because you have a contract mentality. Você não tem fé para receber as coisas de Deus. You don't have faith to receive the worldly things. Porque sejamos francos, irmãos. So let's get real. Quem que dá conta de cumprir com a sua parte?
So who is able to do his or her Você part? sabe que você não dá conta de cumprir. You know that you're not going to be able to do your Então part. você não tem fé para ir lá exigir a parte de Deus, porque você não dá conta. You don't have faith to go there and request your part. Você pensa, como é que eu vou pedir para Deus me curar se eu sou tão cheio de pecados? Wow, so how I'm going to ask God to heal me if I have so many sins? Como que eu vou pedir para Deus um milagre se essa semana eu nem fui no culto? How am I going to ask God a miracle if this week I don't even attend the service? Porque contrato é baseado no desempenho, Because contract is based on performance, mas aliança não é isso. but alliance is different. Nós temos uma aliança com Deus. We will have an alliance with God. Sabe, eu quero dizer que a igreja também, os vínculos da igreja são baseados em aliança. So the things with the church is based on alliance also. Sabe, nós temos uma aliança. We have an alliance. O que nos mantém aqui não é a perfeição de ninguém. Whatever keep us here is not anybody's perfection. Não é baseado na performance, no desempenho de ninguém aqui. It's not based in performance and the fellowship of anybody here. Nós andamos juntos porque nós somos aliançados. Amen. We walk together because we have an alliance between us. Qual que é o problema de quem ainda se relaciona como contrato? What's the problem of somebody who relates himself or herself in a contract way? Primeiro, ele vai, isso no contexto da igreja, tá, irmãos? In a church view first. Primeiro que você vai querer ser quem você não é. First, you're gonna try to become something that you are not. Já viu pessoas que quando elas chegam na igreja, elas mudam completamente. You know people that come to the church and they change completely. Elas não são autênticas. They are not true. Elas não são espontâneas como são lá fora. They are not spontaneous like they are outside. Então lá fora ele é brincalhão, ele é todo animado. But outside here they are very joyful. Aí quando ele está no ambiente do culto, ele se torna a pessoa mais solene de todas. But when he is in church environment, he becomes serious. Mentalidade de contrato. It's a contract mentality. Porque se ele achar que se ele não fingir dessa forma, as pessoas não vão aceitar ele. Because if he not act and behave this way, he's not going to be accepted. Então ele está o tempo inteiro não sendo autêntico. Because all the time he's faking it. Porque ele tem o medo da rejeição. Because he has fear to be Porque ele se relaciona com base no contrato. His relationship is based on contract. Agora o problema é que quem se relaciona com contrato também espera que o outro tenha uma performance. The problem is if you relate yourself in a contract way, you expect somebody to do the same. Aí quando o irmão de lá decepciona ele, não faz aquilo que ele tem a expectativa. And if somebody, decept him and don't do what he's expected, ele fala assim, o contrato está quebrado. And he says, I finished this contract. Ele não fez a parte dele. He didn't do his part. Em outras palavras, eu sempre fiz a minha parte. In other ways, I always did my part. Mas como ele não fez a parte dele, But because he didn't do his part, ou ele ou eu nessa igreja. or him or me in this church. Sabe, irmãos, quantas vezes eu já vi isso? Well, how many times I saw this behavior? E há um grande problema com isso. And this is a big problem. Porque pessoas que apontam o dedo para o erro das outras, It's a lot of people that point. elas the fazem finger. baseadas no entendimento que elas podem julgar os outros. And they do based on the understanding that they can judge somebody else. E elas desconsideram os defeitos que ela tem. And they do not consider their problems. E elas se relacionam como contrato. And they related themselves in a contract. Mas Deus não quer que você se relacione com contrato, mas sim como aliança. But God wants for you to establish an alliance relationship. O que nos une é a aliança. What get us together is an alliance. Deus tem uma aliança conosco. God has an alliance with us. Eu posso ser autêntico. I can be authentic. Eu posso ser tratável. I can be treatable.
Você pode ser sincero comigo. You can be honest with me. Porque eu não preciso desempenhar uma performance para você me aceitar. Because I don't need to establish a character for you to accept me. Porque nós temos uma aliança. Because we have an alliance. Amém? Amen. Veja, então, nesse texto aqui, fala de 5 elementos que compõem uma aliança. And this text here talk about 5 elements that É claro que isso aqui era literal. Isso aqui era literal. Of course, these are literary. Mas eles eram carregados de uma simbologia. But they have a meaningful. Então, quando você celebrava uma aliança com uma pessoa, so when you establish an alliance with somebody, sabe, a primeira coisa que você fazia era tirar a capa e dar para ela. And the first thing is you take your robe and give to the Sabe, a capa é aquilo que te cobre. The robe is something to cover you. A capa é aquilo que te identifica. The robe is something to identify. Você sabe, muitas pessoas você reconhecia a posição dela pela capa que ela usava. A lot of people in that time was recognized by his position. Então quando você entrega a sua capa para alguém, and when you give your robe to somebody, você está fazendo uma aliança de transparência. You make an alliance of transparency. Eu estou deixando você me ver desarmado aqui. I'm gonna let you see me the way I am. Eu estou tirando a máscara que a gente usa na sociedade. I'm taking the mask that we use in the society. E você vai conhecer o meu verdadeiro eu. And you're gonna know who I am indeed. Sabe, eu vou expor a minha intimidade para você. I'm gonna expose my intimacy to você you. vai conhecer verdadeiramente quem eu sou. You know who I am indeed. Sabe, esse é o primeiro aspecto de uma aliança. That's the first aspect of alliance. Sabe, no contrato nós temos que manter uma aparência. In a contract we have to sustain our appearance. Você não pode baixar a guarda no contrato. You cannot, relax in a contract. Porque senão se a outra pessoa, se você não corresponder à expectativa do outro, if you not correspond to somebody's expectation, esse contrato pode ser rompido. This contract can be finished. Mas numa aliança, quando você troca a capa com as pessoas, But in alliance, when you exchange robe with somebody, você está abrindo as portas da sua intimidade, do seu eu. Open the door for your intimacy, for indeed I. Sabe, dentro de uma aliança nós vivemos em transparência. So in an alliance we live in a transparency. Você sabe, irmãos, que eu amo porque o fato de nós sermos uma igreja relacional. I love the fact that we have a relationship church. Porque não tem como você fingir dentro de uma igreja relacional. Because it's very difficult for you to fake in a relational church. Você sabe, tem igreja que você vai uma vez por semana só num curto período que é um culto. We have church that you go one time a week in a period that's a short time of period. É muito fácil você fingir ser alguém que você não é. It's very easy for you to fake the personality that you. Mas numa igreja onde você tem convivência contínua com as pessoas. But in a church that you have true relationship, continued relationship with people. Vai chegar uma hora que você vai mostrar quem você é. In one time, it's one time that you're going to show who you are indeed. E os irmãos começam a ver o seu defeito. And brothers start seeing your problems. Você sabe, e para mim que sou pastor, and for me that I'm a pastor, as pessoas são mais cuidadosas no agir perto de mim. The people are more careful around me. Mas você sabe, aí a gente faz uns retiros em casas lá em Orlando. But then we go to a retreat with people em Airbnb. In the Airbnb. E aí chega lá no segundo dia, o cara às vezes esquece que o pastor está ali. And then sometimes they forget the pastors around. Às vezes eles soltam um palavrão. And sometimes they speak some bad words. Às vezes faz uma brincadeira inapropriada. They make an inappropriate joke. Mas glória a Deus, porque é a autenticidade. But God be blessed because authenticity. Deus não vai trabalhar com o seu fake. God is not working with your faith. Deus se recusa a relacionar com quem você não é. God, rejected the relationship with Para você se relacionar com Deus, você tem que tirar a máscara. To relate with God, you have to take você tem que ser mask. autêntico. You have to be authentic.
estou dizendo que você tem que morrer do jeito que você é. I'm not saying that you have to die for the things that you are. Mas qualquer mudança, o pré-requisito é você reconhecer e ser autêntico. The prerequisite for you for a relationship with God is to be authentic. Sabe, mas o medo das pessoas em ser autêntico é ser rejeitado. But the fear to be authentic is to be rejected. Mas dentro de uma aliança você não pode ser rejeitado. But between inside an alliance, you cannot be rejected. Você aceitou ser autêntico. You chose to be authentic. E nós vamos te aceitar do jeito que você é. And we're gonna accept you the way you are. Estou dizendo que você não vai precisar de mudar. I'm not saying that you're not gonna be able to change. Mas nós somos autênticos. But we are authentic. O seu problema não é um impedimento para mim estar aqui. Your problem is not a way to be blocked for you to be. Sabe, irmãos, isso é muito sério. So that's very, very serious. Pessoas que falam, eu vou sair da igreja por causa do problema do fulano. Because people say, I'm going to get out of this church because of somebody else's problem. Irmãos, todos nós temos problemas. Brothers, we all have problems. E deixa eu dizer, o problema do seu irmão é o que Deus usa para tratar você. Maybe the problem, your brother's problem, is something that God is using to treat you to be better. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas na edificação da casa de Deus. The Bible says that we are live stones for the God's house edification. Quem já viu aquelas edificações de séculos atrás, onde as casas eram construídas com pedras? Who saw these edifications for centuries ago that the base was cobblestones? Amém. Amen. A Erika viu 2 vezes, levantou as 2 mãos. The Erica saw 2 times. Então veja, hoje em dia é fácil porque você trabalha essas pedras, né? Você lapida elas, muito fácil. Today is very easy because you have certain ways, easier ways to work this. Mas quando o apóstolo Pedro escreveu isso, que nós éramos pedras que construíam a casa de Deus. But when Apostle Peter wrote this, that we are stones that build up the house of God. Você sabe, as pedras elas têm diversos formatos. Elas não vêm naquele formato quadradinho sem encaixar. So in that time the stones had different shapes, and it was very difficult. E a maneira deles amoldarem essas pedras era lixando umas nas outras. And the way they have to mold the base is friction, the stones in each other. Eu gosto também de um termo que os americanos falam, que é iron shaping iron, né? Ferro afiando ferro. And I like the English expression, they use the iron sharps iron. E essa é a maneira como Deus trabalha conosco. And that's the way God works with us. Sabe, o defeito do seu irmão é a maneira como Deus usa para trabalhar você. Your brother's defect problem is the way God used to work with you. Você sabe o que é uma família forte, uma família unida? You know what's a strong family? Você quer ter uma família realmente aliançada? You want a real desire to have an alliance family? É uma família que passou por muito problema e não desistiram um dos outros. And is a family that goes through a lot of problem and they don't give up in each other. Você quer um casamento muito forte? You want a strong marriage? É um casamento que passou por muitas turbulências e eles permaneceram firmes. Is a marriage that goes through a lot of tribulation and don't give up in each other. Quanto mais tempestade, how much more problems, storms, e mais você permanece, the more that you stay on it, mais forte você sai. Stronger you become. Essa é a lógica por trás da aliança. That's the understanding, common understanding behind the alliance. Qual que é o problema das pessoas? What's the people's problem? Elas não querem passar por problemas. They don't want to go through problems. Ninguém gosta de passar por problemas. Nobody like to go through Todo problems. mundo ama ouvir testemunho de vitória. Everybody like to be a victor testimony. Mas ninguém quer passar pela batalha. But nobody want to go to the battle. E aí nós evitamos os problemas. And then we avoid the problem. E nós nunca nos tornamos fortes. And we never gonna become strong. Então a pessoa que não é aliançada, and the person that is not aligned, ela nunca amadurece.
They never grow. Ela nunca permanece no propósito. They never stay in the purpose. Ela nunca cumpre aquilo que Deus queria fazer com ela. They do not accomplish what Porque God ela está has in his sempre life. pulando fora do barco antes da hora. Because they are always jump off the ship. Hora que before the time. existe esse termo em inglês, existe nada, né? I don't know. I'm just following you, brother. Sabe, o tempo inteiro, o primeiro problema que dá, ela pula fora. The first problem that comes in place, they take it away. They go away. Ela nunca fica para resolver e ver no que vai dar. They never stay firm to solve the problem. E ela se torna uma pessoa fraca. And they become a weak person. Contratos frágeis. Weak contract. Mas Deus é Deus de aliança. But God is a God of alliance. Você não pode arredar o pé daqui até Deus completar a obra que Ele quer com você. You cannot move from here until the job is done with you. Eu não vou sair daqui enquanto Deus não me remover. I'm not going to get out of here before God move me. Você sabe, irmãos, eu sei que você acha que pastora não acontece nada, né? You think pastor, nothing happen with the pastor. Sabe, mas problemas vêm também. But problem come in my Desafios aparecem. Challenges appear. Mas eu sempre falei, eu não saio da minha posição enquanto Deus não mandar eu sair. I will not, but I always say, I will not move. Eu não sou movido por circunstâncias. I'm not moving by circumstances. Não, eu tenho uma aliança. I have an alliance. Obrigado. É uma questão de você permanecer. It's a matter that you stay put. A maneira que Deus quer trabalhar com você. The way God wants to work with. Segundo elemento que havia numa aliança quando era celebrado. Second factor, element. Aqueles que estavam celebrando entre eles trocavam a sua armadura. Those one who are celebrating between each with them, they exchange. O que isso significa, meus irmãos? What this signifies? Está dizendo que eu vou proteger você. He's saying that I gonna protect eu vou guardar a sua vida. I gonna protect your eu life. vou fazer a sua defesa. I gonna defend you. Sabe, muitas vezes a gente tolera ataques de outras pessoas. Most of the time we accepted somebody else's attack. Sabe, e você quando é aliançado com alguém, we have an alliance with somebody, você tem a obrigação de defender essa pessoa. You have the obligation to defend porque você tem uma aliança. Because you have an alliance. Nunca permita que falem contra alguém que você tem uma aliança. Never allowed somebody to talk about somebody that you have alliance with. Você sabe por que a maioria das pessoas não querem ir para uma igreja? You know why the majority want to go to the church? Porque às vezes elas ouvem das próprias pessoas que estão lá na igreja coisas más a respeito daquele lugar. They listen from this person that goes to the church, their mouth saying bad things. Porque são pessoas que não entenderam o que é uma aliança. Because it's people that don't understand what is alliance. Eu não sei você, mas eu sou do tempo que você podia quebrar o pau em família, mas ninguém podia falar mal da sua família. Okay. I am from the time that you can fight as much as you want in the family, but nobody from outside can talk bad about your family. Sabe, você não pode permitir. You cannot allow. Isso é aliança. This is alliance. Nós temos que defender uns dos outros, defender cada um aqui. We have to defend each other here. Sabe, você não pode permitir que falem mal de quem você tem aliança. You cannot allow somebody to talk bad about your brother. Porque essa pessoa te deu a armadura dela. Because this person gave his armors to you. Você tem a obrigação de defendê-la. We have the obligation to defend it. Mas aqui também fala que numa aliança trocava-se a espada. But over here says that in our alliance we exchange swords. Fala que tinha também o arco. And says that they also exchange the bow. Sabe, esses são instrumentos de guerra. And this is a war instrument. Isso quer dizer que as suas batalhas são as minhas batalhas that também. Means that your battle will become my battle. Aquilo que é desafio para você importa para mim também. That everything that's a challenge for you. Se nós temos uma aliança, if you have an alliance. A Bíblia fala que quando um membro do corpo padece, o corpo inteiro sofre junto. The Bible says one member, goes through tough times, all the body suffers.
Se alguém na igreja está com problema, o problema é de todos nós também. If somebody has a problem in the church, the problem belongs to everybody. Se alguém está com problema na sua família, o problema é seu também. If somebody has a problem in the family, in his family, that problem becomes yours. Sabe, isso não é um contrato, você não pode ser indiferente. This is a contract. You cannot be indifferent. No contrato, se o outro tem algum problema, você fala, ele que se vira para cumprir a parte In dele. a contract, if somebody has a problem, he will make its way. Mas aliança não. Aliança não. But in alliance is different. Você fez um compromisso. You have a obligation. As batalhas do outro são suas batalhas também. The battle of your brother becomes your battle. Sabe, eu sei que eu estou trazendo mais para o contexto da igreja. I know that I bring more to the church understanding. Mas nunca se esqueça que você também tem uma aliança com Deus. But never forget that you have an alliance with God. Quero dizer que a espada de Deus move a seu favor. Amen. That I want to tell you, the sword of God moved in your favor. O problema é que a gente apanha porque a gente sai correndo na frente. The problem that you will get beat up because you go in front of. A gente não espera Deus ir lá lutar. A gente quer ir lá na frente. We do not expect it. God go and fight for us. We take the direction and go in front. Mas a luta de um é a luta de todos. But the battle of one is the battle of all. A Bíblia fala: alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. The Bible says, cry with those who cry. E alegrai com os que se alegram. And it says also, be happy with those who is happy. Você sabe, eu estava pensando, às vezes é interessante como que é muito mais fácil a gente ter empatia com os que choram. I was thinking it's easier so we can, get, understanding with those one who cry. As pessoas celebram muito mais o choro do que as vitórias. The people get happier with the cry, more with the happiest. E quando as pessoas às vezes estão em situações difíceis, nós somos muito solidários. And when people is in difficult times, we are very complacent. Mas você celebra as vitórias dos seus irmãos também? But do you celebrate your brother's victory? Você se alegra quando o irmão compra uma casa? You become happy when your brothers buy a house. Você se alegra quando o irmão troca de carro? Amen. You get happy when your brothers change for a better car. A vitória de um é a vitória de todos. The victory of one is the victory of all. Eu sei que você não acredita. I know that you don't believe it. Mas eu oro para que todos aqui enriqueçam. But I pray for all here. Eu desejo isso, irmãos, para que todos prosperem. I pray for everybody get prosper here. Eu torço pelo sucesso de cada irmão. I get happy for everybody to be successful. Porque nós temos uma aliança. Because we have an alliance. A sua vitória é a minha vitória. Your victory is my victory. A hora que você comprar a lancha, você vai me chamar para andar junto. When you buy a boat, you're going to invite me to be in the boat. Sabe, esse é o espírito de quem anda em aliança, irmãos. The spirit of somebody who walks in alliance. Por último, a Bíblia fala que eles trocavam o cinto. And for the last, the Bible says they exchanged the belt. O cinto é aquilo que dá a firmeza. The belt is something to hold. Sabe, compromisso de aliança não é apenas você cobrar do outro. Okay, the relationship of alliance is not you expect somebody. Mas é você dar suporte para as pessoas. But you give support. Sabe, o contrato você espera que o outro faça. The contract you expect for somebody to perform. Na aliança, se o outro não fizer, você vai lá e faz. In the alliance, if they are one do not perform, you go there and do it. Foi isso que Deus fez conosco. That's how God did it with us. Deus fez uma aliança com o povo lá no Antigo Testamento. God make an alliance with the people in the Old Testament. Mas o povo não deu conta de cumprir a lei. But the people didn't accomplish the law. Então Deus veio pessoalmente na forma de Jesus Cristo. And God came personally in the form of Jesus Christ. E fez a nossa parte. And did our responsibility. Isso é aliança, irmãos. This is alliance. Sabe, Deus quer que a gente viva num contexto de aliança. God wants us to live
in an alliance environment. Essa é a maneira como Deus flui através de nós. That's how God flow between us. Através de relacionamento, de vínculos de aliança. Through alliance relationship. Sabe, na vida nós temos muitas alianças. In life we have a lot of alliances. Você tem alianças de sangue com seus We familiares. have alliance, blood alliance with your in-laws. Você tem uma aliança com Deus o dia que você aceitou a Cristo. We have a God's alliance when you accepted God in your life. Mas você tem uma aliança com a igreja também, com But seus you irmãos. have God's church alliance between brothers. Sabe, eu quero dizer que o nosso avanço pessoal, And I want to say our progress, personal progress, que é também o nosso avanço coletivo, porque that it is our collective nós só vamos progress. avançar o dia que todos avançarem. We gonna progress, go ahead when everybody gets Ele ahead. só é estabelecido quando nós entendemos a aliança. That is gonna be established when we understand the alliance. Quando nós entendemos como é que os vínculos acontecem no mundo espiritual. When we understand the relationship happen in a spiritual way. No mundo espiritual não existe contrato, irmãos. In the spiritual world, we don't have contract. No mundo espiritual existe aliança. In the spiritual world, we have alliance. E quando nós compreendemos, And we understand, nós entramos na dimensão do Espírito. we get into the spirit dimension, E nós começamos a acessar as bênçãos do mundo do Espírito. and then we start to reach in the blessing of the spiritual road. Amém? Amen. Se coloque de pé. Can you stand up?